Estamos aqui para dar continuidade na leitura do Yoga Sutras de Patanjali, capítulo 2, Sadhanapada, caminho da prática diligente, desapegada. Estamos então entrando no Sutra 7, onde Patanjali segue falando sobre as 5 aflições mentais, ou os 5 kleshas. Nós já falamos sobre a ignorância, a visão limitada, nos últimos sutras. Falamos também sobre egoidade, a incapacidade que temos de ver a inseparatividade em todos os fenômenos existentes que permeiam a causalidade da nossa vida. Estamos entrando no Sutra 7, onde Patanjali vai falar do terceiro klesha, que está relacionado ao aspecto do apego, ou raga. Então, o que seria esse sofrimento por meio do apego? A gente tem esse mundo onde a gente experimenta coisas por meio dos nossos 5 sentidos e, consequentemente, nosso 6º sentido também, que é a nossa mente. Então, a gente acredita que o mundo que a gente toca, vê e fala e cheira é o mundo real, é a realidade absoluta. E quando a gente tem alguma experiência que é extremamente agradável em relação a essa realidade da nossa visão, que é limitada pelos nossos sentidos, a gente tem então um processo de apego. Esse apego está relacionado a querer mais de uma mesma situação que gerou algum tipo de bem-estar. Pode ser, as situações são inúmeras, pode ser uma comida, pode ser um evento, pode ser alguma experiência com uma pessoa específica, uma pessoa com quem se tem um carinho profundo ou boas conversas. E a gente tem então apego por essa experiência, a gente quer repetir essa experiência. E tudo certo, né? Tem experiências que são agradáveis, que são interessantes de se repetir, mas o fato é, em algum momento, isso não acontece exatamente do jeito que a gente planejava. Isso não acontece da forma com que a gente idealiza. E quando a gente não tem a realização dessa experiência que brotou um apego e que a gente tinha intenção de estar vivenciando, seja por algum aspecto da gente idealizar algo, ou seja por uma repetição de algo agradável que já aconteceu. Se, por exemplo, estou indo num restaurante e eu amo esse restaurante, eu vou toda sexta-feira no restaurante, e esse restaurante fecha, de repente, sem me avisar, eu sofro. Eu sofro porque a base da minha ação, dos meus karmas no mundo, estavam relacionados a apego. E apego, invariavelmente, algum momento da vida, vai gerar sofrimento, porque as coisas não necessariamente vão ser do jeito que nós estamos idealizando. E esse apego, ele pode vir de situações, ele pode vir de questões materiais, ele pode vir de questões pandêmicas, onde a gente queria um ambiente como ele era antes. E, consequentemente, as coisas não são do jeito que a gente projeta. Então, esse seria o terceiro clash. O sofrimento por meio do apego, daquilo tudo que eu corro atrás, em algum momento posso não estar obtendo, ou isso pode se transformar em uma outra coisa que eu não imaginava, e isso então vai me gerar algum tipo de ruído mental, algum tipo de sofrimento. Então, quando a gente tem essa presença no agora, essa estabilidade de estar se conectando em tudo aquilo que é permanente e não no que é impermanente, a gente começa a ver então todas as experiências como experiências que têm essa luminosidade e esse brilho, porque todas as experiências estão ensinando alguma coisa para a gente, todas as experiências estão acontecendo para que a gente crie mais lucidez, ao invés de criar esse apego. Então a gente começa a sustentar a lucidez, a gratidão em todas as situações onde a gente tem uma realização, onde a gente tem uma felicidade condicionada.
E com isso a gente consegue gerar um desapego em todas as situações, vivendo com leveza, sem expectativas no futuro. Então Patanjali já falou sobre o aspecto da egoidade, o nosso autocentramento, a nossa limitação de visão e sobre o nosso apego nos últimos sutras. E esse quarto klesha do Sutra 8, Patanjali vai falar então sobre a aversão. E o que é esse klesha da aversão? Ele seria o extremo oposto do apego. Então, com o apego, nós nos movimentamos, criamos muitas situações energéticas para que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina. E na aversão, a gente faz muitos movimentos para que as coisas sejam diferentes da forma que a gente não gosta. Então, a gente está numa fuga de tudo aquilo que a gente não gosta. Entretanto, quando a gente começa a estudar, a analisar profundamente os outros kleshas, a gente vai então ter um grande insight de que nem tudo que a gente gosta é realmente positivo para a nossa evolução e nem tudo que a gente não gosta, que a gente tem aversão, é negativo para a nossa evolução. Isso é, dentro ali dos meus primeiros kleshas, da minha visão limitada e da minha egoidade, tem muitas coisas que eu vou desejar, que eu vou gostar, que eu vou ter apego, que não são tão boas para mim. E tem muitas coisas que eu vou ter aversão, que eu vou querer me distanciar, que são positivas para a nossa evolução como ser humano. Então, quando a gente começa a compreender que nem tudo que a gente tem aversão é uma coisa necessariamente ruim para a gente começa então a ter uma liberação da dualidade do gostar e não gostar. Por exemplo, acordar cedo, não gosto, mas é uma coisa boa, né? Tem os ciclos circadianos, a gente tem uma liberação mais equilibrada dos nossos hormônios, mas eu não gosto, então eu não faço. E eu corro para situações onde eu não preciso fazer isso. Procuro ter hábitos mais noturnos, procuro um trabalho onde eu posso estar um pouco mais acordando um pouco mais tarde. Então eu faço de tudo para que eu consiga fugir da situação que eu tenho aversão, com a ilusão de que se eu realizar essa não ação que eu tenho aversão, isso vai me trazer felicidade. E muitas vezes isso está relacionado com uma limitação profunda da nossa visão. Então, esse equilíbrio entre o desapego e a não aversão seria o caminho do meio, seria o caminho do yoga, o caminho que Patanjali propõe para todo mundo que quer ter uma realização em vida e atingir a felicidade não condicionada. Estamos entrando então no Sutra 9, onde Patanjali vai falar a respeito do último sofrimento, da última perturbação mental, daquilo que precisamos nos desapegar para ter uma vida livre, leve, sem nenhuma aflição mental. E, como último klesha, Patanjali vai falar sobre o medo da morte, ou a não aceitação do ciclo da vida. Esse ciclo tão natural de início, meio e fim. Então, quando a gente tem uma negação sobre a realidade da vida, sobre a impermanência de todas as coisas, isso invariavelmente começa a gerar sofrimentos para nós. E esse tipo de sofrimento está relacionado à não aceitação da própria realidade como natureza intrínseca, de saber que a gente tem um bem precioso aqui na Terra. E esse nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Então a gente começa a se dar conta, então, de que se a gente não é eterno e a gente tem um tempo aqui enquanto ser vivente, a gente vai então começar
a canalizar as nossas energias de uma forma que a gente consiga ter mais sabedoria em cada ação. A morte, para muitas filosofias, para muitos darshanas, está relacionado com mais uma passagem apenas. Entretanto, no yoga, isso não é questionado, isso não é analisado num aspecto metafísico. A colocação do yoga é simplesmente sobre a constatação de uma ingenuidade, de se fingir que se vai viver para sempre. Então, isso por si só já é um grande insight, porque aí a gente se dá conta que o nosso tempo é muito precioso, que tudo aquilo que a gente está fazendo como ação, como karma, é fundamental e invariavelmente gerará um efeito dominó em todas as coisas em relação à nossa vida. E nos dá, então, esse insight de carpe diem, de realmente aproveitar e desfrutar da nossa vida, do nosso dia, com consciência, com sabedoria. Estamos entrando, então, no Sutra 10, onde Patanjali vai falar sobre como a gente elimina os kleshas, as nossas aflições mentais, que foram comentadas nos sutras anteriores. Então, essas 5 aflições mentais, a nossa ignorância, a nossa egoidade, o nosso apego, a nossa aversão e o nosso medo da morte, eles podem naturalmente serem dissipados pelo nosso alinhamento energético. E aqui Patanjali vai falar uma palavra específica, muito utilizada no yoga, que é o sukshuma. Sukshuma é o nosso canal central da nossa coluna, onde estão todos os nossos principais centros energéticos, os nossos chakras. E Patanjali vai falar, então, por meio da conexão desse alinhamento de maneira equilibrada, a gente vai, então, ir fazendo com que essas aflições mentais sejam naturalmente dissipadas, que esses obstáculos mentais sejam dissipados por meio do nosso equilíbrio. Então, ele vai fazer a seguinte colocação: conforme a gente vai, então, desobstruindo e destruindo tudo aquilo que a gente não é, só vai sobrar o que a gente é. Então, na verdade, o que a gente vai fazer não é colocar uma coisa a mais, aplicar uma coisa a mais, e isso é o yoga. O yoga já é o nosso estado natural. E esse estado natural, ele permeia a nossa mente quando a gente começa a entrar em estado de contemplação, em estado de silêncio, em presença no agora. E isso tudo, então, é retirado. Esses excessos, essas obstruções mentais são retiradas para que a gente consiga estabilizar na nossa natural clareza mental, livre de sofrimento, livre de apego com o futuro, passado, aversão a passado, ao futuro, completamente imerso no agora, no momento da sua consciência estar totalmente presente no melhor lugar onde ela pode estar. Estamos então entrando no Sutra 11, onde Patanjali vai falar sobre como se liberar das aflições mentais, os 5 kleshas que falamos nos sutras anteriores, as 5 aflições mentais, que é a fonte da onde surge toda a obstrução mental, toda a perturbação na mente. E então, Patanjali vai falar nesse sutra que o que pode fazer com que a gente tenha essa limpeza rápida da nossa mente, de todas as nossas aflições mentais, é dhyana. Dhyana é a meditação. Então, quando a gente inicia uma prática de meditação, uma prática onde a gente se compromete a observar a nossa mente, e quando surge qualquer uma das 5 aflições mentais, nossa ignorância, egoidade, apego, aversão e medo da morte, a gente com firmeza observa isso e busca eliminar essa marca mental por meio da observação. Então, para desmistificar qualquer idealismo com meditação, a gente vai começar a entender, então, que essas meditações, elas não estão relacionadas ao total silenciar da mente.
A gente precisa de muitos anos de prática para iniciar processos curtos de silenciar da mente. A relação com essa observação dos seus kleshas, das suas aflições mentais e com a sua meditação formal, tem relação com você silenciar tudo aquilo que é externo, se colocar numa postura estática e começar a observar as coisas que brotam na sua mente. E sempre que surgirem esses apegos, essas aversões, esses medos e essas egoidades, a gente vai observar isso e vai falar: isso está brotando na minha mente. Enquanto eu observo isso, eu já não sou mais arrastado por isso. Eu consigo ser um observador da minha própria mente e ter uma desidentificação com a minha própria mente, porque minha mente muitas vezes pode estar criando algumas armadilhas e equívocos para o nosso eu permanente, o nosso eu que não vai nem vem, o nosso eu que transcende essa mente lógica de operação, de funcionamento. Então, quando a gente se conecta com essa possibilidade da gente domar a nossa mente para aquilo que a gente quer ou não sustentar, cultivar, e quando a gente consegue identificar essas 5 emoções perturbadoras, a gente começa a conseguir fazer uma faxina na nossa casa mental, na nossa própria mente. Estamos então entrando no Sutra 12, onde Patanjali vai falar sobre os aspectos do karma, os samskaras, essas marcas mentais que brotam na nossa mente, e a limpeza desses kleshas pela limpeza dos samskaras, das marcas mentais. Então a gente vai começar a visualizar a nossa mente como um jardim. E a gente, ao longo da nossa vida, foi plantando várias sementes nesse jardim e elas foram sendo regadas, semeadas. Pode ter as sementes das virtudes e as sementes das nossas não virtudes. E conforme a gente vai regando cada uma dessas sementes, as árvores vão crescendo. E Patanjali vai falar: as árvores que você regou mais, cresceram mais. As árvores que você regou menos, cresceram menos. Então, isso é o seu karma, isso são as suas ações, tudo aquilo que você executou e continuou regando, dia após dia. E o que nós faremos agora, que a gente está nesse caminho da prática, da disciplina do desapego, é arrancar todas as raízes daquilo que a gente não quer mais e regar todas as plantas que nós queremos sustentar para a nossa vida. E então a gente vai conseguir uma limpeza desses karmas, dessas ações passadas. E, consequentemente, a gente vai conseguir também uma limpeza desses kleshas, dessas perturbações mentais, que são 5. A nossa ignorância, a nossa egoidade, o nosso apego, a nossa aversão e o nosso medo da morte. Sempre que a gente rega alguma dessas sementes, isso invariavelmente gerará sofrimento para a nossa vida. Vamos então entrar no Sutra 13. Patanjali já falou nos últimos sutras sobre a liberação das nossas 5 aflições mentais por meio da conexão com o nosso alinhamento energético, da nossa conexão com a nossa meditação. E agora Patanjali vai falar sobre a liberação de uma vida de boga. E o que seria uma vida de boga? A vida de boga é tudo aquilo que não é yoga. Então, o contrário da palavra yoga, que é união, é a palavra boga, que é desunião. Quando a gente faz tudo o que dá na nossa telha, do jeito que a gente quer, sem pensar no karma que isso vai gerar. Então, acho que você pode estar imaginando aí todas as suas ações de boga que já realizamos nessa vida. E como a gente faz para tomar consciência sobre a liberação de uma vida de boga, uma vida de puro desfrute dos 5 sentidos, uma vida onde a gente não pensa no nosso dharma, no nosso propósito maior, nos nossos karmas, nas
reflexos, nos efeitos dominós das nossas ações e como a gente vai conseguindo então se liberar disso tudo, pensando como a gente quer ter uma vida com longevidade, consciência, propósito, boas ações, como podemos regar bons frutos e não mais sustentar uma vida de boga, uma vida sem propósito, uma vida onde a gente não pesa os nossos karmas, as nossas ações, onde a gente não reflete sobre as consequências de cada ação. Esse é um sutra profundo, onde a gente pode fazer uma reflexão particular, cada um de nós, com a nossa mente, sobre aquelas raízes que desejamos tirar do nosso jardim e sobre as plantas que nós desejamos regar. Gratidão pela sua escuta. Eu espero que você tenha um dia abençoado, iluminado, cheio de saúde e paz.